Olá, eu sou a psicóloga Lilian Félix e o assunto de hoje é a influência dos fatores externos nos tratamentos de ansiedade. Fique comigo. Sempre que nós vamos tratar casos de ansiedade, TAG, fobias específicas, transtorno, até o TOC mesmo, que agora vem numa classificação diferente, mas que envolve todo um quadro de ansiedade e todos os outros quadros de transtornos de ansiedade, que são vários, sempre nós percebemos que as crises, os momentos de maior ansiedade têm a ver com alguma situação, com algum evento específico, com algum momento que a pessoa está vivendo. E é por isso que hoje eu quero tratar a respeito desse assunto. Qual que é a influência desses fatores externos no tratamento, na diminuição dos sintomas de ansiedade? O que acontece é o seguinte, nós sempre falamos aqui no canal e nos nossos podcasts que a terapia cognitivo-comportamental trabalha com a questão da situação ou evento, o que aquilo gera de pensamento na pessoa, qual a interpretação que a pessoa faz dessa situação, o que este pensamento gera de sentimento e a partir desse sentimento como a pessoa se comporta. Então a gente sempre fala dessa cadeia. E aí, na terapia, nós tentamos mudar essa forma de enxergar os eventos, as situações, ou seja, o pensamento, as crenças a respeito dessa situação, para a partir de então mudar o sentimento e, consequentemente, a forma de se comportar. Mas, e quando a situação, o evento não contribui, a situação, o lugar, o ambiente, as pessoas com quem o indivíduo convive são situações difíceis que a pessoa não consegue, então, mudar essa forma de pensar, de interpretar essa situação e, consequentemente, não consegue melhorar a sua forma de interagir com esse ambiente. O que pode ser feito? Então, nós precisamos analisar essa situação, essa pessoa, isso que está acontecendo é algo que eu preciso viver? Eu tenho que passar por aquilo? Por que eu estou passando por aquilo? Por que eu estou me sujeitando a viver isso? Por exemplo, se nós pegarmos o exemplo de uma pessoa que a gente vai investigando e percebe que os sintomas de ansiedade podiam já ser presentes na adolescência, até mesmo na infância, mas que eles ficaram exacerbados e começaram a tomar conta dessa pessoa, piorar, gerar transtorno mesmo na vida dessa pessoa a partir de um casamento, por exemplo. E aí nós vamos investigar como é essa relação, o que acontece entre os dois, o que aconteceu após esse casamento, nesse convívio, que faz com que essa pessoa tenha muita ansiedade depois desse casamento. E aí, às vezes, a gente vai perceber uma relação instável, uma relação onde tem, às vezes, desconfiança, uma relação onde, às vezes, tem muita cobrança, uma relação onde o outro, às vezes, é mais agressivo, ainda que seja na fala, né? Uma reação um pouco exacerbada. E aí essa pessoa pode piorar desse quadro de ansiedade por ela ter que ficar o tempo inteiro em estado de alerta, se mantendo alerta, porque eu não posso errar, porque eu não posso falar isso que acontece aquilo, porque eu não posso esquecer de fazer tal coisa. Então esse estado de alerta constante, essa autovigilância, faz piorar o quadro de ansiedade dessa pessoa. E aí a pessoa vai fazer acompanhamento psiquiátrico, tomar medicação, vem para terapia e às vezes ela não consegue melhorar porque essa situação continua sendo uma situação muito difícil para ela, né? Como que a gente vai mudar, por exemplo, a interpretação dessa pessoa de uma determinada situação? Assim,
Eu percebo que eu tenho que ficar o tempo inteiro medindo o que eu falo, porque quando eu falo ele reage agressivamente. Então, como que na terapia a gente vai orientar essa pessoa a não ficar com medo dessas reações, se essas reações podem sim ser em algum momento até graves? Então, a gente precisa trabalhar com essa pessoa. Existe uma forma de mudar essa interação entre os dois, ou às vezes é necessário tomar uma atitude e sair dessa relação, porque essa relação está custando a saúde da pessoa. Então, a gente precisa interpretar essas situações, conversar, entender, e a própria pessoa vai ter que entender qual o caminho que ela vai precisar seguir aí. Às vezes até mesmo uma terapia de casal para melhorar a relação entre os dois, essa interação, para diminuir essa cobrança excessiva, para diminuir essa desconfiança o tempo todo, para diminuir essas reações exacerbadas do outro. E esse outro pode ser uma mulher também, eu não estou falando que vai ser só um homem, né? O outro é o outro da relação. E assim pode ser com um emprego. Se eu estou num trabalho que eu gosto, que eu valorizo o meu trabalho, mas que é um ambiente de muita competitividade, de muita cobrança, de muita pressão, e aí às vezes eu tenho que entender se eu vou conseguir me adaptar àquele lugar, fazendo uma nova leitura, uma nova interpretação dessas cobranças, ou se não tem jeito mesmo, se aquele ambiente é um ambiente tóxico, um ambiente carregado, difícil, pesado e que está me custando a minha saúde, então talvez seja momento de me dedicar a procurar um outro emprego, a me dedicar a me preparar para uma outra oportunidade e aí seguir então uma outra carreira que não exija tanto de mim neste sentido. Isso pode se estender para várias áreas da vida, né? E quando eu falo de relacionamento, não significa só a relação do casal, a relação com o chefe, é a relação como um todo. Às vezes nós temos amigos, familiares, pai, mãe, que podem trazer algum tipo de relação tóxica, algum tipo de cobrança excessiva, algum tipo de carga da própria pessoa, uma descarga emocional que a pessoa tem, uma agressividade que ela canaliza para você e que aí você absorve aquilo e aquilo te gera ansiedade, te gera medo. Eu atendi esses dias uma pessoa que quando a sogra ia visitá-la, todas as vezes, ao avistar a sogra vindo lá no início da rua, ela já começava a ter palpitações, já começava sensações de ansiedade, porque ela começava a catastrofizar tudo que ia acontecer, todas as falas da sogra. E aí foi trabalhado na terapia tanto a questão desses pensamentos catastróficos que ela fazia, né, esses pré-julgamentos, essa previsão catastrófica do futuro, essa capacidade que ela achava que tinha de já imaginar o que ia acontecer, mas também foi preciso trabalhar a necessidade dela de se afastar um pouco, de respeitar os limites dela, de não ter tanto contato, de não ficar tão próximo dessa pessoa, porque uma coisa é você enfrentar aquilo, passar por aquilo um dia, 2 dias. Outra coisa é você fazer isso repetidamente todos os dias. É um desgaste emocional muito grande você se expor a uma situação difícil, pesada, todos os dias. Imagine, por exemplo, se para você ir a um enterro é algo difícil, algo pesado, porque você chega lá e vê as pessoas tristes, chorando, você se coloca no lugar daquelas pessoas e tem pensamentos ruins, aquilo te traz toda uma carga e você fica com a sua energia mais baixa naquele dia. Imagine fazer isso todos os dias. Todos os dias você ir num velório e ver as pessoas desse jeito e tal. Vai te trazer, ao longo de um tempo, um desgaste muito grande. Então, a gente precisa entender os nossos limites, o que é que a gente dá conta em relação aos fatores externos e aquilo que a gente não dá conta, aquilo que nos faz mal e aquilo que nos faz bem.
ao perceber aquilo que nos faz mal, nós precisamos aprender a nos defender disso. Eu preciso aprender a colocar limites nessas relações, eu preciso aprender a mudar de emprego se precisar, a desfazer alguma relação, alguma situação, algum contrato, alguma coisa que eu tenha tomado uma iniciativa, mas que aquilo não está me fazendo bem. Eu preciso me permitir essas mudanças que são necessárias ao longo da vida e especialmente que podem ser necessárias em algum momento durante um tratamento, por exemplo. Agora, existem situações que a gente não vai poder evitar. Por exemplo, no caso agora estamos próximos do Enem e de vários vestibulares que virão nos próximos meses, e os estudantes não têm como fugir dessa situação. É uma situação que vai acontecer e eles têm que passar por isso se quiserem continuar os estudos, se quiserem ter uma carreira. Então, eles vão ter que enfrentar isso. Mas como fazer para que isso seja um momento mais tranquilo? Né? Existe aí, então, uma situação, um fator externo, que é o vestibular, mas a gente vai trabalhar com essa pessoa, como ela interpreta esse evento. Será que ela enxerga isso como a única oportunidade da vida? Eu tenho que passar dessa vez. Se não for dessa vez, eu vou ter que fazer isso, vai ter que ser daquele jeito, ou meu pai ou minha mãe vai pensar isso. Qual a interpretação que a pessoa está fazendo desse evento? Esse evento é algo assim único na vida? Ou eu posso me preparar, fazer o meu melhor, dar o melhor de mim naquela situação e aguardar o resultado? Se não for dessa vez, eu posso me preparar novamente, fazer novamente outro ano, tentar outras universidades que não sejam pelo Enem, que sejam pelo vestibular. Mas então eu preciso mudar a minha leitura da situação, já que a situação em si eu não posso mudar. Mas existem outros fatores externos aí que podem contribuir para a ansiedade desse jovem, desse adolescente que está passando por isso. Por exemplo, as cobranças da escola, as expectativas que essa escola deposita nesse jovem. Quando a escola fica falando, vocês não estão estudando, vocês não estão se esforçando o quanto deveriam. Isso gera nesse jovem uma interpretação de que eu deveria ter feito mais, eu não estou preparado, eu não vou conseguir. E isso por si só gera muita ansiedade, né? Essa falta de autoconfiança faz com que ele não tenha tão bom desempenho ou que ele tenha crise de ansiedade na hora, os verdadeiros brancos, apagões que eles falam que tem na hora da prova. Então, essa cobrança que vem do externo favorece esse tipo de reação. E assim essa cobrança pode vir da escola, pode vir dos pais, que às vezes interpretam que esses filhos não estão dando o seu melhor, não estão se dedicando o quanto deveriam. E aí eu quero fazer uma pergunta para esses pais, para essa escola, para todas as pessoas que estão em volta. Você está julgando o seu filho ou seu aluno com o seu critério de acordo com aquilo que você consegue fazer e consegue entregar? Mas será que ele tem o mesmo limite? Nós precisamos aprender a entender que cada pessoa tem o seu limite. Cada um consegue entregar de uma determinada forma, numa determinada quantidade e precisamos respeitar esses limites, baixar as nossas expectativas um pouco para que essa cobrança não seja tão grande e tão pesada. E assim, muitas vezes, sermos surpreendidos, termos boas surpresas porque não estávamos esperando tanto e cobrando tanto e assim termos resultados além do esperado, porque eles estavam tranquilos e puderam se dedicar com o melhor deles e fazer o melhor deles sem se sentir pressionados, sem se sentir peso nenhum com relação ao que deveriam entregar. Então, eu falei aqui nesse finalzinho a respeito do Enem, do vestibular, mas isso serve para todas as situações.
Se eu tenho um cônjuge ou se eu tenho um empregado, alguém que trabalha comigo, um colega de trabalho, que eu sei que tem um potencial, que ele pode fazer mais, que ele deveria conseguir fazer mais, mas eu fico ali cobrando, massacrando, impondo, isso só tende a piorar a situação. A gente precisa aprender a estimular, a motivar as pessoas, a aumentar esse nível de autoconfiança, que a pessoa possa perceber, não, tá vendo? A partir das pequenas coisas, não, tá vendo? Você consegue, você consegue, vamos fazer juntos, né? E ajudar a pessoa nesses enfrentamentos para que ela vá acumulando experiências positivas e possa ir percebendo que ela consegue controlar a própria ansiedade, que ela consegue se dedicar e ter um bom resultado em determinada coisa, que ela consegue enfrentar uma situação que para ela era difícil, que antes ela se esquivava e nem tentava. Então nós precisamos, enquanto fatores externos ao redor dessa pessoa que está acometida por um transtorno de ansiedade, por exemplo, nós precisamos ter esse olhar mais empático e ajudar mais, cobrar menos, apoiar mais, entender mais, para que a pessoa possa então se permitir fazer as tentativas que ela tem que fazer os enfrentamentos que ela tem que fazer, se sentindo apoiada, amparada e não se sentindo pressionada. O assunto de hoje era esse, o que eu queria deixar de recado é isso, porque muitas vezes as pessoas entendem os quadros de ansiedade somente como algo neuroquímico, como algo do cérebro, dos desequilíbrios ali que ocorrem entre os neurotransmissores. Isso existe e acontece, mas não é somente isso. Os fatores externos contribuem e muito, então precisamos estar atentos a quanto nós estamos ajudando os nossos filhos, os nossos cônjuges, as pessoas que convivem conosco a melhorarem e não piorarem desses quadros. Eu fico por aqui, um abraço.